O passado, o presente e o futuro estão aqui. Até camiseta é tudo uma questão de dimensão. Isso. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos aqui com ele, senhor. Por favor, Zuzu, pode apresentar a presença ilustre desse programa, nosso companheiro aqui. Senhores, ele tem um programa aqui que ele participa, obviamente, na Rádio Jovem Pan. Manja tudo. O nosso querido Capês, uma salva de palmas. Fala, Capês. Capêzinho. Como é que você tá, Capês? Beleza, Emílio? Só desgraça. O Daniel Alves não sai da cana. Bom, isso vai depender, claro, da juíza, Emílio, mas eu acho que nós temos que considerar alguns fatores aqui. Antes de analisar esse caso, Emílio, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse tipo de crime que provoca um grande clamor e também muito debate na sociedade, tem que ser analisado sob o seguinte prisma. É um caso concreto. É um tema interessante para debate, são bandeiras importantes de lado a lado, mas é um caso concreto. Mais importante do que qualquer debate é analisar os elementos de prova do caso. Porque, ao mesmo tempo, sendo verdadeiro, é um trauma que a vítima vai levar para o resto da vida dela. E sendo falso, é uma acusação injusta que o acusado também vai carregar esse trauma com ele para sempre. Então é preciso, em primeiro lugar, analisar provas. Com relação à prisão, que é a pergunta que você me fez, vamos considerar o seguinte: ele se apresentou espontaneamente para apresentar a sua versão. Claro que ele não é perigoso, não é um estuprador em série, admitindo que o fato seja verdadeiro. A única razão para ele se manter preso é o risco de fuga. Porque se ele vier para o Brasil, não cabe extradição de brasileiro. A nossa Constituição Federal proíbe, em qualquer hipótese, que brasileiro seja extraditado. Inclusive no caso do Robinho. Está aqui, não será extraditado. Eu disse isso na época, quando alguns, até professores, disseram que havia o risco de extradição. Não há. Então, ele está mantido preso por causa da possibilidade de fuga. Ora, se esse é o motivo pelo qual ele vai aguardar o julgamento preso, existem medidas alternativas que a legislação espanhola mesma prevê: tornozeleira eletrônica, retirada do passaporte, obrigação dele ficar confinado no próprio domicílio, outras garantias ao processo que podem ser colocadas enquanto se apura com tranquilidade aquilo que aconteceu. Agora, o fato de ser decretada a prisão também, embora, a meu ver, desnecessária, porque existem outras medidas para impedir a fuga, indica também alguns indícios que podem ser muito desfavoráveis. Então, mas isso aí influencia, porque a Catalunha é ultra... É separatista. Não, mas é ultra... Ultra identitária, porque é um crime identitário, é um crime que eles estão em cima... Isso aí influencia também? Porque, por exemplo, às vezes o cara mata outro e ele tem a tornozeleira eletrônica. Ele fala, não, você pode ficar... Você acha que esse, por ser esse tipo de crime, influenciou? Olha, Emílio, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente entra na faculdade de Direito, a primeira coisa que te ensina é o seguinte. O que é jurisdição? Quer dizer, a atividade pela qual se julga um caso. Jurisdição é a atividade pela qual o juiz aplica a vontade da lei ao caso que ele está julgando. A lei não tem vontade. Quem tem vontade é o juiz. O juiz julga de acordo com sua formação social, com seus conceitos e preconceitos, com a influência e pressão que ele recebe da mídia. Então é claro que tudo isso vai influenciar decisivamente. E também a legislação espanhola é muito rigorosa com relação a esse tema. Não é necessária violência física efetiva para que haja o estupro. Basta a inexistência do consentimento expresso. Como quem diz, não sim é não, sim, aquela história do não é não. Sim é sim, não é não. Então, caso, veja, alguns elementos aí de prova, agora a defesa está falando, claro, só quem conhece profundamente o processo pode falar, que a vítima
teria ingressado no banheiro onde ocorreram os atos sexuais não consentidos, segundo ela, 2 minutos após o Daniel Alves. Há uma perícia, não sei que perícia é essa, dizendo que as partes se beijaram. Portanto, houve um início de ação consensual. Agora, a parte subsequente, mesmo que ela tenha entrado, mesmo que ela tenha manifestado o interesse no Daniel Alves, mesmo que ela tenha beijado ele voluntariamente, se num determinado momento ela quis parar e ele prosseguiu, se num determinado momento ela quis sair e ele não permitiu, isso pela legislação é estupro. Agora, como só estavam os dois lá dentro, testemunhas que estavam de fora, câmeras de televisão, tudo isso é muito importante nessas provas circunstanciais e a análise dos detalhes do depoimento de cada uma das partes. O que eu digo é o seguinte: crimes que provocam grande repulsa, grande clamor, o estupro é um deles, devem ser analisados sempre com muita objetividade e análise nas provas, sem preconceitos, para que não se faça injustiça e para que também, se eventualmente houve um culpado, que ele responda pelo que fez. Precisa ser provado, obviamente, mas pelo que você viu, né, que as últimas notícias, uma delas falam que ela não quer o dinheiro, essa moça não procura o dinheiro e ela quer só que ele cumpra o que, se realmente aconteceu. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Bom, isso também deve ser analisado com cautela. Isso pode ser uma fala inicial, que depois ela vai mudar de ideia. Eu acho que isso, a meu ver, isso não é um fato decisivo. O fato decisivo é o conteúdo das declarações dela, tem que analisar todos os detalhes da declaração dela, principalmente da vítima. A palavra da vítima tem força nesse caso, e comparar o conteúdo dessas declarações com a prova técnica, com as imagens e com a prova circunstancial, como ela saiu do banheiro, qual era a reação dela no momento em que ela saiu, e tudo isso é fundamental. Mas acho que isso aí já tem tudo, pô, já tem câmera do policial, e lá como eles têm a própria boate, né, a própria balada já tem o esquema. Acho que ele não sai mais não, hein? Olha, vai pegar o quê? 12? 12 anos. Pode pegar até 12 anos de prisão. E se for, realmente é uma estupidez atroz, né? Um jogador que tem tudo, casado, e mesmo cachaça, se quisesse, né? Pular a cerca... É cachaça, doutor? É cachaça, a marvada, né? Infelizmente, cachaça o álcool é o inferno, né? E eu vou dizer uma coisa, não é o caso do Daniel Alves, por favor, mas eu tive um caso no começo da minha carreira do Ministério Público, que ficou conhecida como o monstro de Ibaté. É um sujeito que, um engenheiro, que estava ali, foi fazer um serviço em Ibaté, uma região próxima aí a São Carlos, interior de São Paulo. Certo. E tinham 3 menininhas andando, 9, 10 e 11 anos, 3 irmãs. E ele começou a se embriagar previamente, porque ele sabia que o álcool liberava esse instinto da libido dele. Provocou um estupro horroroso, matou as 3 meninas. Então, o álcool está associado sempre a esta ação de descontrole. E realmente será profundamente lamentável, mas é importante saber o seguinte: o fato dela ter entrado voluntariamente, o fato dela ter beijado consensualmente, o fato dela ter dançado com ele antecipadamente, não impede a caracterização do estupro. Se num determinado momento ela quis interromper a ação e ele foi e prosseguiu contra a sua vontade e a impediu de sair. Testemunhas que estavam do lado de fora do banheiro, que possam ter ouvido alguma coisa, são fundamentais para esse desfecho. É isso aí. E fica de lição aí também pra molecada, né? Sai aí, dá um beijo, tal, não sei o que. O cara fala, opa, dominei. Não, senhor, tem que você falar não, pula fora, que senão você vai tomar também. Agora tem uma coisa, né, Capês? A gente tava conversando hoje, tava falando da canjibrina, e a gente fica aquele negócio de liberar arma. Vai liberar arma, não vai. Aquele papo político lá, 4 anos tem isso. Esse negócio de assassinato, 65%, não sei se está certo, mas 65% o cara tá mamado quando mata o outro. Diz que 65% o álcool. Então era melhor proibir o álcool do que a garrucha. Exato. Não é? Não é? Sim. É que o álcool com a garrucha. O homicídio álcool e garrucha é uma coisa horrorosa. Você beber com uma arma no boteco. Você tem um homicídio, que é um bandido matando o outro, às vezes é queima de arquivo, principalmente tráfico de drogas, quadrilhas que se matam. Tem homicídio ocasional, aquele por emoção, violenta emoção, que também ocorre. E aquele homicídio que, infelizmente... Mulher casada, hein? De sexta-feira à noite a domingo de madrugada, acontece muita coisa. De homicídio evitável
sob efeito do álcool, infelizmente, e das drogas também. Ô Capês, pegando carona nessa questão mais jurídica, não no caso do Daniel Alves, da palavra assédio. Hoje também essa palavra ela tá muito banalizada. Por exemplo, tem gente, eu posso ir no show do Morgado e falar que uma piada dele foi um assédio. O que você acha dessa questão de muita gente processar o outro? Ah, você me assediou, mas é um assédio completamente diferente. Você acha que isso banaliza a palavra assédio, começa a dificultar e torna ainda muito mais subjetivo? Olha, Alba, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo a década das narrativas. Então tudo é uma narrativa. Você cria narrativas que podem ser usadas para qualquer fim. Então, narrativa, vamos defender a democracia. Todo mundo tem obrigação de defender a democracia. Aliás, a obrigação está na nossa Constituição Federal. O Estado Democrático de Direito é o pilar, a base para tudo. Agora, como vamos defender essa democracia? É preciso, então, que essa bandeira seja muito bem definida para que não haja abusos na sua reação. No caso que você disse também, a questão sexual hoje, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala, tudo que você verbaliza, não pode mais soltar a boca, a língua como se soltava anteriormente. Então é preciso hoje há nichos muito bem separados que defendem essas posições e é necessário. A legislação mudou, o aspecto cultural é diferente, tem uma outra cultura, uma outra legislação e é preciso tomar muito cuidado. E o Emílio disse também uma coisa importante. Essa molecada que está indo para festa, para outras coisas, começa a beber e aí se embriagam, saem e começa a querer abusar por parte de moças. A menina às vezes quer inicialmente, depois muda de ideia. Tem que ser feita uma orientação, isso dentro de casa. Os pais têm que orientar os filhos da gravidade da consequência de um excesso nesse tipo. Então mas é porque mudou o esquema. Antigamente a gente sabe... Por exemplo, a gente sabia o que era um estupro. Exatamente. Né? Você sabia o que era um estupro na tua época. Você sabia pelos sinais o que a mina queria com você. Sim. Você ia lá, chegava na balada, dá uma piscadinha. Quantas vezes você deu uma piscadinha, doutor? Piscada maravilhosa. Uma piscadinha, ela dá a piscada, aí você dá um coisa, aí você... Você dá um coisa, Sim, você fala, Leonardo. opa! Vai rolar. Opa! Ela... Opa, valeu, você já sabia onde ia terminar. Hoje em dia a molecada é muito mais liberada, tem esses MDMA, as minas, porra, eu vi os clipes aí de baile funk. Você viu a MC Pipoquinha? Pô, nem fala, né? Paroca. Desmaiou o cara. Você não sabe o que é MC Pipoquinha? Você me conhece. Vocês estão ligados. Vocês não estão ligados. Vocês são velhos. Vocês são velhos. Lógico que a gente sabe. Então, molecada, precisa ficar ligado agora, porque é o seguinte, isso aí é uma coisa complicada na lei. Não adianta, deixa a MC Pipoquinha fazer lá, não quer dizer a mesma coisa. Se a mina falar não, é não, para por ali e acabou. Mas uma coisa interessante, eu quero perguntar pro Capês, eu estava lendo os protocolos que tem na Espanha. Na Espanha eles têm uma retaguarda, assim, aconteceu alguma coisa, você me corrija, eles pegam a pessoa, né, que foi supostamente assediada, juntam os amigos e perguntam, você quer ir para o hospital? Você quer chamar a polícia? Tem uma série de protocolos e já uma rede para ser feito, eventualmente, exames em pouco tempo. É diferente daqui do Brasil, né? Não, você tem a manifestação de vontade da vítima. O crime de ação penal que é pública, cabe ao Ministério Público processar, mas depende de uma autorização de vontade da vítima. É condicionada, a gente fala representação do ofendido, ou seja, a aquiescência dela, muitas vezes o caso em si, dependendo da hipótese, no caso, não estupro de vulnerável, por exemplo, mas no caso de pessoas adultas, em que é uma questão que está se discutindo se houve violência ou não, a exposição da vítima ao caso pode provocar tão mal quanto a própria ação que a vitimou. Então depende muito da manifestação de vontade dela. E isso é importante também saber. No caso do Daniel Alves, a vítima quer inequivocamente que haja consequências e, repito, o que ocorreu lá também ocorre aqui. E na minha época, assim, que eu trabalhei muito tempo na promotoria criminal, havia 2 tipos de estupro fundamentalmente. O que é a imensa maioria dos casos, o estupro do pai com relação à filha menor. Que é isso? Na família, do padrasto, né? com relação à filha menor. Ou do tio com relação à filha menor. Esse é um caso enorme, chamado estupro de vulnerável. Ele é um número muito maior do que o próprio estupro, aquele do matagal, com violência, que aterroriza tanto. E isso é, uma vez, indagando, interrogando o
o pai que havia estuprado a filha, ele disse, mas se eu que sou o pai não posso, quem pode? Então Meu a questão Deus. é uma questão também cultural e que ocorre, infelizmente, em larga escala. Agora nós temos um terceiro tipo de crime, de estupro, que está sendo identificado, que já ocorria antes, mas agora a legislação alcança e todo mundo presta mais atenção. Que é aquele em que existe um namoro, um encontro, uma vontade de ambas as partes, uma curtição, tá todo mundo gostando. A parte, às vezes, o homem se excita diante daquela situação que está crescendo, e num determinado momento, a vítima, normalmente a mulher, quer parar. Chega, não quero mais, tá bom. E a pessoa não se controla e vai adiante. Isso caracteriza como estupro. Ainda que não haja aquela violência, você vai fazer o exame de corpo de delito, você não nota hematomas no corpo. Mas mesmo assim, se ela disse, não, eu não quero, e a coisa prosseguiu, a partir daquele momento é estupro. E hoje esse é um número que está superando até mesmo o estupro. Então, mas isso aí tinha que ensinar na escola, né? Por isso que eu acho que essas coisas você tem que ensinar na escola. Em casa também. Em casa. Ensinar pra criança esse novo jeito. Proteger. Total. Agora nessa ensinar pra filha. É lição de cidadania em casa e na escola. Agora nessa questão aí, você falou, não teve violência, não teve nada, simplesmente foi não chega. E aí isso é caracterizado. Nesses casos que não há violência, ou de repente a pessoa tá, sei lá, na casa do cara, ou o cara tá na casa da menina, e acaba acontecendo, veio a delegada aqui e disse que há muitos casos de denúncia caluniosa. E como que se prova isso? Porque, de repente, a menina... Caso do Neymar. Pegou bronca do... Não é nem o caso do Neymar. Mas, de repente, a menina tá com o cara... Tá brava porque ela traiu ela. Exato. E aí acontece isso. Como que se prova isso e como que o cara também se defende de uma coisa dessa? Olha, ô Morgado, quando se diz que a justiça é cega, aquela imagem, não é que ela não enxerga nada. A justiça é cega porque ela deve julgar o fato independentemente das partes que ali se encontram. Então precisa tomar muito cuidado. Esse é um caso em que o juiz deve julgar sem raiva, sem preconceito, sem vontade de justiçamento. É um caso que ele tem que julgar de maneira fria, olhando as provas. Em primeiro lugar, as provas técnicas. Houve ejaculação, não é isso? Houve algum tipo de violência? Existem hematomas? O braço da vítima ali ficou roxo? Existem provas de que ela foi segurada contra a vontade? A roupa dela estava de calça, estava de saia, foi rasgada? Então tudo isso tem que ser analisado. E as declarações da vítima, em primeiro lugar, da vítima, que tomou a iniciativa de denúncia, saiu chorando do banheiro. Em primeiro lugar, o conteúdo das declarações da vítima, a leitura atenta de cada detalhe, comparando com as circunstâncias, como disse o Emílio, tem imagens já, com as imagens, com o exame de corpo de delito, com tudo. A partir daí você chega a uma conclusão. Existem sim casos, eu mesmo já atuei em casos como esse, em que a pessoa simplesmente quer chantagear. Tem um caso, eu não me lembro agora, acho que é o Strauss-Kahn, que era o presidente do Banco Central Europeu. Sim. Strauss-Kahn. Sim. Ele estava num hotel em Nova York. Certo. Da camareira. E aí ele chamou, contratou um serviço de prostituição com a camareira. Houve relações sexuais consentidas. Certo. Quando ele sai, já está no aeroporto para embarcar, a vítima procura a gerente do hotel, chorando, e ele é preso no aeroporto. Ele ia ser candidato a presidente da França. E acabou a vida dele. E ele seria condenado. Só não foi condenado porque o FBI pegou um grampo, numa conversa da camareira com o namorado dela, dizendo, agora vamos poder tirar o máximo de dinheiro possível dele. Meu Deus. Ali foi um caso. Então, veja bem, não estou fazendo nenhuma Tem comparação. documentário na Netflix. Não é nenhuma comparação com o caso do Daniel Alves, por favor, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo o seguinte, existem amplas possibilidades. E nesse caso, me parece que, até o momento, as possibilidades estão contra o Daniel Alves. E os indícios militam em favor da vítima, que, ao que tudo indica, chegou um determinado momento em que ela não quis e ele prosseguiu contra a vontade dela. Aproveitando... Então, porque eu acho que a princípio parece exagerado e tal, mas você tem que pensar também que mulher se ferrou muito com isso, né? Porque nada era
Nada era. A mulher ia lá, reclamava e não acontecia absolutamente nada com esses crimes, né? Ah, não foi nada. Esse é um processo que a gente chama de dupla vitimização. Ela é vítima porque ela sofreu o crime. E ela é vítima porque ela sofre o preconceito no momento que ela vai denunciar o crime. Então, claro, ela é vítima. E ela tem que ser tratada, a princípio, até prova em contrário, que ela é vítima. Por quê? Porque existem indícios que sustentam a versão dela. Caberá agora ao Daniel Alves demonstrar que os indícios que ela demonstra não são reais. Boa. Mas nem tirando agora o caso do Daniel Alves e aprofundando um pouco o que o Morgado trouxe aqui, e quando realmente forja, aquele caso do Neymar, eu nem sei o que aconteceu com aquela moça lá, qual crime a pessoa tem que pagar quando ela forja um estupro ou falsa imputação. Porque você acaba com a Nájila. Isso, exatamente. Pra fazer caso do Cabrini, né? Ali. Exato. Então, ela quase destruiu a vida do Neymar. Se ele não tivesse o vídeo, que ele apanha lá, ele tenta se defender, teria acontecido igual com o Daniel. A mina bate em mim, bate em mim. Assim, ela saiu dando um cacete no Neymar. Lembra disso? Ele não apanhou nem na Copa. Porra, coitado do Neymar, hein? Então, cara, o que aconteceu com ela e qual que é o crime que deve ser? Veja bem, ali você tem que sempre analisar os indícios, né? Ali, desde o início, a história estava muito estranha. Bem diferente dessa história do Daniel Alves, em que há indícios sérios realmente que merecem a atenção da juíza ou do juiz. Indícios seríssimos. Agora, lá é uma situação complicada e acredito que houve um pré-julgamento da imprensa esportiva, muito mais por antipatia ao Neymar do que pela própria natureza da ação. E, respondendo à sua pergunta, tem um crime que chama-se crime de denunciação caluniosa, está no artigo 339 do Código Penal. Ou seja, ela deu início à instauração de uma investigação por meio de fatos inverídicos, que o vídeo mostrou. Então, quem faz uma acusação falsa? Primeiro, quem imputa a alguém, ou seja, atribui a alguém, acusa alguém falsamente da prática de um crime, pratica calúnia. Agora, se além disso ela deu causa à instauração de uma investigação ou de um processo, é mais do que calúnia, chama denunciação caluniosa. Tem uma pena mais grave. Muito bem. Queria agradecer ao Capês. O Twitter, Fernando Capês, Capês com Z. O Instagram, @Fernando Capês. O Capês está aqui com a gente dando uma aula sobre esses assuntos. E vai estar participando aqui da programação da Jovem Pan. É isso? E lá no MP? Valeu, obrigado. E lá tá... Então, no MP eu tô licenciado, né? Estou licenciado do Ministério Público e disputei essa eleição agora para deputado federal. Não me elegi, né? Você não se elegeu? Não houve espaço para o centro nessa eleição. Entendi. Ou você era direita ou esquerda. Você ficou em cima do muro. Como do muro. Falei pra você. Você fala como falei pra você. Tucano, né? Tá todo mundo chorando aí. A presidente do PROCON. Mas tem uma coisa, Emílio, eu vou falar. Se para me eleger eu tiver que ofender e xingar alguém, eu prefiro não me eleger. Não, eu sei que da sua elegância, da sua categoria, o Capês. Obrigado mais uma vez. Valeu, querido. Um abraço. Conversando aqui com a gente, Fernando Capês.